Olá, sejam bem-vindos a esse módulo novo. Aqui nós vamos trabalhar alguns indicadores econômicos que nós citamos em outros módulos, como, por exemplo, inflação, conceito de inflação, de PIB, e vamos aqui trabalhar a formação das taxas de juros, a diferença entre as taxas de juros. Então, é muito comum, por exemplo, tanto na parte de investimentos como na parte de crédito, a gente ouvir falar assim, olha, isso aqui essa taxa pré-fixada, ou esse crédito, a taxa dele vai ser CDI, ou vai fazer um empréstimo de uma aplicação na caderneta, por exemplo, vai pagar a TR, vai receber a TR mais juros, e a gente fala assim, aqui, mas o que é TR? O que é CDI? O que é uma Selic? Então, aqui nós vamos trabalhar esses indicadores, até porque nós temos alguns investimentos que são remunerados, por exemplo, pelos índices de inflação, então vamos entender esse funcionamento e, na sequência, trabalhar a formação das taxas de juros. Bom, quando a gente fala de inflação, então, por exemplo, falamos lá, olha, nós temos hoje uma meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Essa meta de inflação que nós discutimos, ela é de 4,5%, lembrando que tem uma flexibilidade nessa meta de 2% para cima ou para baixo. Ou seja, se a inflação ficar entre 2,5% e 6,5%, significa que a meta foi cumprida. Só que a gente fala assim, tá bom, mas como que eu vou avaliar se a meta foi cumprida, né? Qual é o índice? Então, hoje no mercado nós temos vários índices de inflação. Só para a gente ter ideia de alguns, a gente tem o IPCA, tem o IGPM, tem o IGPDI, tem o IPC da FIP, tem o INCC, tem o IPA. A gente poderia ficar falando aqui uns 30 índices ou mais. Só que, na verdade, para efeito dos nossos concursos e para efeito do mercado financeiro, do ponto de vista de investimento, só nos interessam dois índices de inflação. Quais são? O IPCA e o IGPM. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um resumo explicando como que funcionam esses dois índices e, na sequência, nós vamos falar de PIB. Então, vamos pegar primeiro o IPCA. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, essa é a tradução. Tá bom. Quem é que calcula o IPCA? Nós temos vários institutos do mercado. Os mais importantes são o IBGE, nós temos a Fundação Getúlio Vargas e tem a FIP, né? Fundação Instituto de Pesquisa Econômica e Estatística Aplicada, que é lá de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas do Rio e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão, é um instituto público. No caso aqui, primeira coisa que nós precisamos saber, o IPCA é o nosso índice oficial da inflação no Brasil. Então, quando fala assim, a inflação subiu ou a inflação está dentro da meta, nós estamos fazendo referência ao IPCA. Então, todos os concursos perguntam, qual é o índice oficial da inflação no Brasil? Ponto. IPCA. Bom, quem é que calcula? O IBGE, que também é um instituto público. Quando o IPCA foi criado, então o IPCA começou a ser lá na década de 80, e quando ele passou a ser o índice oficial da inflação, é como se o governo falasse assim, olha, vamos criar um índice. Quando se vai criar um índice, ele precisa escolher um instituto. No caso aqui, escolheu o IBGE. Aí o IBGE fala assim, tá bom, governo, você está me demandando um índice. Apesar de a gente ter aí uns 30 índices de inflação, se a gente pegar todos os índices, nenhum vai coincidir com o outro. Por quê? Porque cada índice vai medir uma coisa diferente. Então, primeiro, cada instituto tem uma metodologia diferente. Vai medir coisas diferentes em lugares diferentes e períodos diferentes. Então, se eu pego lá o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ele vai avaliar a variação dos preços só no setor da construção civil. Se eu pego o índice de preço por atacado, ele vai pegar a variação dos preços só no atacado. Vou pegar lá o IPC da FIP. Ele vai medir a variação dos preços, né, ao consumidor só lá de São Paulo. Então,
Claro que vai ser diferente se eu medir uma inflação, a variação dos preços no Brasil inteiro. Então, por isso, é diferente mesmo. Então, cada índice tem um objetivo específico. No nosso caso, é como se o IBGE falasse assim, ô governo, você quer que eu crie um índice de varejo ou um índice do setor de produção? Aí o governo falou, olha, eu quero um índice de varejo. O que quer dizer um índice de varejo? É aquele que vai apurar a variação dos preços dos produtos consumidos pelas famílias, por pessoas físicas. Aí falou, tá bom, eu quero um índice de varejo. Aí o IBGE fala assim, tá bom, mas quais famílias? Porque o que uma família de um salário mínimo come e consome é diferente de uma família de 8, 10, 20 salários mínimos. Aí tá bom, aí o governo falou, olha, eu quero, IBGE, que você avalie a variação dos preços dos produtos consumidos por famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Aí o IBGE fala, você está doido, governo? Você não conhece de estatística, não? Isso aqui é uma dispersão muito grande, né? Olha, a cesta de produtos consumidos pela família de um salário mínimo e de 40. Aí o governo fala, é verdade, mas o índice é meu. Ou seja, ele quer o índice assim, ponto. Não interessa se tem dispersão. Ele pediu que avalie a variação dos preços de famílias que ganham esse salário. Ah, tá bom. Então, o que essas famílias consomem? Aí tem que fazer a lista. Arroz, feijão, macarrão, neosaldina, caderno, cachaça, né? Automóvel, viagem, creme, batom, tudo entra na lista, milhares de produtos. Aí tá bom, depois dessa lista pronta, aí o IBGE fala assim, mas onde é que nós vamos apurar esses preços? Porque o preço lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, lá em Joanésia, é diferente do preço em Rio Branco, ou do preço lá na Avenida Paulista. Aí o governo define, tá bom, então eu quero os preços em 11 regiões metropolitanas. Então, as principais regiões metropolitanas aqui do Brasil. Aí o IBGE fala, mas vai ficar esquisito, né? Porque vai misturar o preço de São Paulo com o preço de Belo Horizonte. O IBGE, o que você não está entendendo que eu quero o índice de preço ao consumidor amplo? O que o governo quer é uma amostra de país. Então, é isso mesmo, é uma faixa de renda maior e uma amostra do Brasil inteiro. O que ficou faltando aqui? O prazo. Porque se eu consultar os preços no primeiro dia do mês, vai ser diferente no dia 10, no dia 15. Então, o que ele pede aqui? No primeiro dia e no último dia útil de cada mês. Então, como que funciona? O IBGE vai nas 11 regiões metropolitanas, aí já tem que estar definidos os locais, né, que vão ser base de apuração, avalia, vai lá no primeiro dia útil, avalia o preço daquela cesta de produto já previamente definida, vai lá no último dia útil, nos mesmos lugares, porque senão dá distorção, e avalia o novo preço. Aí ele vai olhar a variação aqui desses preços. Só que, antes de definir o índice, esses produtos eles são enquadrados em 9 índices. Né? 9 grupos, 9 índices não, 9 grupos. Então, tem assim, alimentação e bebidas, transporte, habitação, cuidados pessoais, educação, 9 grupos. Então, e nesses 9 grupos, então eu coloco todos os produtos em 9 grupos. E nesses grupos, cada grupo desse vai ter uma ponderação. Então, por exemplo, a alimentação e bebida, nós vamos ponderar por 23,14. A transporte, 20,54. A habitação, 10,67. Educação, 4, alguma coisa. Precisa saber os percentuais aqui? Não. Eu só preciso saber que os produtos são definidos por grupos e que cada um deles tem uma ponderação. O que a gente vê na prática é que se a gente olhar variação, o peso de alimentação e bebidas e transporte, a soma dos dois aqui dá quase metade do peso no índice. Ok? Então, por isso que é muito importante para o governo manter ali o controle das passagens, por exemplo, né, de ônibus urbanos, e o controle da cesta básica, porque isso tem um peso muito grande ali na formatação do índice.